Tiago, capítulo 1, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O tema da pregação hoje é ouvintes ou praticantes da palavra. E nós vemos que Tiago, é uma breve introdução, Tiago, ele era o irmão de Jesus, foi ele que escreveu a carta. Tiago escreve para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Eles tinham fugido, de Jerusalém por conta da perseguição. E eles estavam espalhados pelas cidades vizinhas de Jerusalém. E Tiago, ele escreve a carta a esses irmãos que estavam passando por provações. Alguns estavam passando até fome extrema. E eles estavam passando por diversas tribulações e provações. Então Tiago, ele escreve para instruir esses irmãos como eles deveriam agir diante dessas provações. E ele vai falar sobre vários assuntos nessa carta, várias instruções, várias exortações para os irmãos. E nós estamos diante de uma das partes mais duras do discurso de Tiago. Uma exortação para que eles, diante das provações, eles deveriam praticar a palavra. Eles deviam praticar os mandamentos de Deus. E a falsa igreja hoje, a igreja moderna, ela entende que graça de Deus é uma coisa e a lei do Senhor é outra. Alguns dizem até que existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Existem dois deuses. Não, Deus, ele é amor e graça, ele é justiça e juízo, desde Gênesis a Apocalipse. Deus é imutável, Deus, ele não muda. Deus, ele é lei e graça em Gênesis. Ele deu a lei para Adão e Eva. Eles desobedeceram. E Deus poderia ter matado Adão e Eva depois do pecado. Mas ele foi gracioso. Ele concedeu mais dias de vida. Ele cobriu eles com peles de animal. Então Deus, ele é graça e justiça de Gênesis a Apocalipse. E a lei do Senhor é um imperativo para todas as épocas. A lei do Senhor não é só para o Antigo Testamento. Jesus disse em Mateus 5,17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, mas vim para cumprir. Jesus, ele não disse assim, vinde a mim porque eu não tenho lei nenhuma. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Diante do legalismo dos fariseus, Jesus disse lá em Mateus 11: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos aqui que deveríamos aprender. Jesus não diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. Então Jesus, ele não disse isso: vinde a mim porque eu não tenho lei nenhuma. Não, vocês devem aprender de mim. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus, ele não veio revogar a lei. Agora nós não precisamos de lei para viver. Não. Ele diz que aquele que guarda os mandamentos é aquele que ama. Aquele que ama a ele, ama a Deus.
Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falando novamente sobre mandamento, o imperativo. Mateus capítulo 12. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso. Jesus estava lá pregando, e aí disseram: chegou ali a sua mãe e os seus irmãos. Aí Jesus virou para a multidão e disse: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Por qualquer que lhe fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, devemos lembrar que a guarda dos mandamentos de Deus não são a causa de sermos salvos. A salvação é pela graça. É dom de Deus, mediante a fé. Não vem de obras, para que o homem não se glorie. Mas, quando nós somos salvos, nós iremos guardar os mandamentos. E isto é a evidência daquele que foi salvo. Porque agora ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Agora ele ama as coisas de Deus. Então, alguém que diz ser cristão, eu estou salvo, mas ele não vive conforme os mandamentos do Senhor, ele não se preocupa com a lei de Deus, de como ele deve viver, de como ele deve criar os filhos, de como ele deve viver nessa sociedade caída, como ele deve levar a sua vida, ele não se atenta para isso, há uma grande chance de ele nunca ter sido salvo. Ele está se enganando. Vocês não são crentes, né? Era o que Tiago estava dizendo para eles. Vocês não são crentes, mesmo embaixo de provações e lutas. Não, vocês são crentes, mesmo embaixo de provações e lutas. Vocês irão guardar os mandamentos do Senhor. Então nós, mesmo se estivermos passando por provações, por momentos difíceis, momentos de estresse, nós sempre iremos lembrar da lei do Senhor, que eu não devo pecar contra Deus e contra o meu irmão. Charles Spurgeon, ele vai dizer: se há na Bíblia algum fato ou alguma doutrina ou promessa que não tenha causado um efeito prático no seu temperamento ou no seu comportamento, fique ciente de que você não creu nisso verdadeiramente. Ou seja, nós pregamos toda semana. E se isso não se transforma em algo prático na sua vida, né? Você não sai do culto examinando a si mesmo e olhando, será que eu tenho vivido conforme a palavra? Eu não estou nem aí. Ele vai dizer que você não creu. Né? É como alguém que escuta pelo ouvido e solta pelo outro, né? Diz o ditado. Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, ele em uma das suas pregações, ele disse: saber muitas coisas a respeito de Deus ou da Bíblia, sem viver a vontade de Deus, só servirá para passar a eternidade no inferno com sã consciência. Essa frase é pesada. Você está recebendo informações, você está conhecendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, você vem culto após culto, e você não aplica isso na sua vida, isso não vai servir de nada para você. Você vai estar no inferno tendo consciência do porquê você está lá. Muitos serão pastores no inferno, porque lá eles ensinarão as pessoas por que elas estão lá e explicarão: nós estamos aqui porque nós somos rebeldes. Nós ouvimos todo culto, a palavra de Deus, e não aplicávamos em nossa vida. Vai explicar, tem muita gente que conhece doutrina, conhece os 5 solas, conhece tudo, mas não aplica nada em sua vida. Você só está acumulando conhecimento para ser utilizado lá no inferno, para explicar para as pessoas do porquê que elas foram para lá. Então, o Tiago ele está dizendo: vocês devem acolher. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei. A palavra deve ser acolhida.
Acolher é o quê? É dar boas-vindas. O exemplo é de receber bem alguém em casa. Você tem uma visita, você recebe ela bem. E é um contraste com o mero ouvir. Ele faz esse contraste. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, né? Então, ele está fazendo um contraste com o mero ouvir. Não seja apenas ouvintes, né? O mero ouvir. Ele diz que a palavra em vós implantada, né? Ele usa esse termo. Ele está usando ali o exemplo de uma semente que é lançada ao chão. E esse exemplo de ser lançado ao chão, né? Uma semente, ela vai dar frutos, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore. E eles deveriam então ter o coração como um solo fértil. Você lembra lá da parábola de Jesus, aonde que o semeador saiu a semear e a semente caiu em vários solos, um rochoso, mas né, era fértil, ele deu fruto. Então ele está fazendo alusão a isso. O nosso coração deve ser como um solo fértil e devemos acolher essa semente da palavra para que ela venha dar frutos, né? Como acolher a palavra e como acolher a palavra implantada? Ele diz ali, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojando, né? Vem do verbo despojar, que significa despir as roupas, rejeitar, renunciar. Por exemplo, um terreno. Você vai carpir um terreno. Está cheio de entulho, né? Você tem que tirar tudo o entulho. Você vai plantar algo naquele terreno, você tem que limpar. Você tem que preparar a terra. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Está cheio de acúmulo, de maldade, está cheio de sujeira nesse coração. Você precisa limpar o seu coração. Tirar essas coisas, né? Um exemplo tirado da agricultura. Você precisa primeiro capinar o mato, tirar as pedras, todo o lixo, para depois então você lançar a semente naquele terreno, então para ele ter espaço para crescer. Então nós devemos limpar o nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração está sujo. Como que o nosso coração, o nosso terreno fica sujo? Quando entra sujeira, por onde? Principalmente pelos olhos e pelos ouvidos, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, né? Às vezes é o quê? Na TV, é conversas mundanas, é séries mundanas, filmes mundanos, e aquilo vai entrando no nosso coração, vai acumulando sujeira. Rodas, né, dos escarnecedores, aonde a gente tem passado. Isso vai acumulando no nosso coração. Aí quando você vem para o culto, você passa a semana inteira só ouvindo besteira, assistindo porcaria. Aí você vem para o culto. Aí a palavra que é lançada, talvez ela não vai crescer e frutificar no seu coração, porque o seu coração está acumulado de maldade e impureza, né? É o que Tiago está dizendo. Então nós devemos nos despojar, devemos despir, rejeitar tudo isso que traz acúmulo de maldade, né? Impureza, sujeira no nosso coração. Ele diz, né? Impureza. No Novo Testamento é uma palavra ampla, né? Descreve todo tipo de pecado de natureza sexual. Tudo aquilo que foge do ideal de Deus para o relacionamento íntimo. Mas ele vai dizer também acúmulo de maldade, né? Que é todo tipo de pecado. Então ali está associado todo tipo de pecado. Não só de impureza sexual, mas todo tipo de pecado. Acúmulo de maldade. Então devemos nos atentar para o que temos ouvido, onde temos gastado o nosso tempo, quais são os nossos relacionamentos. E aí ele vai dizer, para então você acolher a palavra com mansidão. Com mansidão é o quê? Receber a palavra com serenidade. A mansidão é a oposta da ira. É receber a palavra de Deus sem resistência.
receber a palavra de Deus sem resistência. Por exemplo, quando a palavra de Deus exorta você, você deve, abaixar a cabeça e expressar humildade e analisar a sua vida. Será que eu tenho praticado isso que está sendo pregado? E se humilhar. Senhor, seja feita a tua vontade. Se há um caminho mau em mim, que eu possa enxergar. E somente as pessoas que experimentarão os frutos dessa semente são essas pessoas que se humilham. Essas que estão ali acolhendo a palavra, elas vão experimentar. Então o fruto crescendo, dando frutos. E ele vai dizer também, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra implantada é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está fazendo uma alusão ali a Isaías, Isaías também fala sobre isso. Isaías 55, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Ele vai dizer no verso 22, tornai-vos praticantes, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Está se enganando. Se você passa culto após culto, ensinamento após ensinamento, e você não aplica isso na sua vida, você está se enganando. Você está perdendo seu tempo. Você está vindo aqui e a palavra não vai fazer efeito na sua vida. Aqui Tiago está fazendo um eco de Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, tornai-vos. Significa que eles não estavam fazendo aquilo. Tiago está dizendo, tornai-vos. Vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão acolhendo a palavra. O coração de vocês está sujo. Está cheio de impureza e maldade. Vocês precisam limpar esse coração para que a palavra venha frutificar. Com mansidão. Significa que eles estavam de alguma forma resistindo também. Eles ouviam e torciam o nariz. Isso aí não é para mim não. Isso aí é para quem não veio. Havia impureza e acúmulo de maldade. Então Tiago ele percebeu isso na vida daqueles irmãos. E então ele traz essa exortação. No verso 22 ainda ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. O oposto do praticante é o mero ouvinte. E no contexto judaico, eles tinham essa prática ainda, de se reunir nas sinagogas, nos templos. E eles iam lá e abria-se o livro, o rolo, e eles ficavam ouvindo. E muitos ali não aplicavam também. Então era a cultura deles ir para a sinagoga e estar ouvindo o rolo da lei. Mas não praticavam também. Os fariseus faziam isso. Eles liam, outros ouviam, mas crucificaram Jesus. Por exemplo, muitas pessoas dizem, nossa, a mensagem de vocês são boa, vocês pregou bem. Quando a gente prega bem, tem dia que não. Tem dia que não. Tem palavra que é mais difícil. Vai precisar de você ter mais paciência, você ter mais atenção. Há assuntos mais difíceis e assuntos mais fáceis de serem explanados. Mas vamos dizer que foi um dia que a pregação foi boa. Aí muitas pessoas dizem, nossa, a pregação foi demais. Que palavra! O pastor pregou muito bem. Eu concordo com tudo que ele disse. Aí você vai ver, a pessoa não aplica nada na vida dela. É isso aí mesmo, pastor, está certinho. Aí você vai ver, ela faz totalmente o contrário. Ela está se enganando. É o que o Tiago está dizendo, você está se enganando a vós mesmo. E isso é muito sério, porque no verso anterior, Tiago diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar. Ou seja, vocês não estão sendo salvos.
Vocês estão ouvindo a palavra, culto após culto, reunião após a reunião, vocês não estão aplicando, ou seja, vocês não foram salvos. Vocês estão apenas achando que são. Vocês apenas estão achando que são salvos, mas vocês não aplicam isso na sua vida, na verdade vocês não são salvos. Coisa nenhuma. Ele está fazendo um eco de Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Estavam se enganando. Fizeram sinais e prodígios, né? Ali curaram, está dizendo, né? Expulsaram demônios, fizeram milagres. E Jesus diz, nunca vos conheci. Nunca. Vós que praticais a iniquidade. Ele não estava dizendo, eu conheci vocês, mas aí vocês desviaram. Não, eu nunca vos conheci. Você se enganou. Você viveu um falso evangelho. Então, se nós não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, a gente pode estar frequentando a vida inteira uma igreja e no final das contas, despertar no inferno. Isso é grave. Isso é grave. Ser apenas um mero ouvinte e não um praticante é uma grande evidência, talvez, se nós não somos salvos. E aí Tiago ele vai usar uma metáfora do espelho. Ele diz no verso 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É como se você acordasse de manhã, olhasse no espelho, aí você vê o seu cabelo todo bagunçado, remelas no olho, a roupa, né, furada. Aí você olha e você não se atenta, vou pro culto desse jeito mesmo, tô nem aí. É isso que Tiago está mostrando. Você olha pro espelho, sai todo desajeitado, cabelo bagunçado, com a roupa tudo torta. É o que ele está dizendo. O que ele está fazendo essa metáfora? A palavra de Deus é o espelho. Quando nós lemos a palavra é exposta, colocada de maneira, interpretada da maneira correta, ela é um raio-x, é um espelho, nós olhamos e vemos. E aí você ouve a palavra e volta para a sua vida praticando as mesmas coisas. A palavra mostrou, você está errado. E nós não nos atentamos para isso. Então, a palavra de Deus é o espelho que mostra a nossa feiura, que mostra aquilo que devemos mudar. E o verdadeiro cristão, ele vai se atentar para isso. Ele vai acertar a sua vida. Aonde que eu devo melhorar? Aonde que a palavra de Deus manda eu fazer algo e eu não estou fazendo? Eu me atento para a lei do Senhor. Não podemos ignorar, né, nossas falhas e os nossos pecados. Devemos todo dia, Senhor, aonde tem pecado? Eu estou sendo a tua vontade? E muitos se acham conhecedores de doutrina, dizem estar saturados das pregações e até pensam que já sabem de tudo. E dizem para si mesmo, eu não preciso ir no culto, eu já sei tudo. Tem gente que é assim. Eu já li a Bíblia 5 vezes, eu já li vários livros, eu já conheço tudo sobre o calvinismo, eu conheço tudo sobre doutrina. Eu não vou no culto não. Não vou no culto não é muito necessário. João Calvino vai dizer, comentando a respeito desse texto, ele vai dizer que quem faz isso é tão cristão como um cachorro é. Por quê? O cachorro vai entrar aqui, ele vai ouvir para ele, não vai surtir efeito nenhum na sua vida, ele vai sair e não vai acontecer nada. Ele vai dizer que um cristão que se diz ser cristão e vive dessa maneira é como um cachorro. Como se o cachorro estivesse aqui no culto. Não serve para nada. Alguém que rejeita a palavra a tal ponto de dizer que não se necessita mais dela, do evangelho,
é tão cristão como um cão. Ele vai dizer também, né, o contraste da metáfora. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então agora ele faz o contraste com o mero ouvinte, com aquele que olha para o espelho, vê a sua feiura, não se atenta para isso. Ele vai dizer o exemplo contrário. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Considerar atentamente é debruçar-se com atenção. Ele diz também, usa o termo lei perfeita. A lei perfeita é um eco do Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele usa o termo também lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Porque o Evangelho, a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus nos liberta da culpa, nos liberta da condenação, nos liberta dos maus pensamentos. A palavra da liberdade nos liberta dos maus hábitos, de ensinamentos, né, de maus ensinamentos, nos liberta. E a lei da liberdade, o Evangelho, é o poder de Deus para fazer isso. E ele vai dizer, e nela persevera. Ou seja, que continua. Não é apenas um momento da vida. Não, ele vai continuar perseverando. Ele vai ver uma vida de obediência a Deus. E tem uma promessa. Tem uma promessa de Deus para aquele que permanece na palavra. Ele vai dizer no verso 25. E será bem-aventurado no que realizar. Aqui está fazendo um eco do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, né? Será bem-aventurado. A palavra aqui, bem-aventurado, significa, né, feliz ou felizardo. Não tem muito a ver com sentimento, né, viver sorrindo. Mas é uma condição que você se encontra, né? Deus olha para você e Ele diz, ali está um bem-aventurado. Ali está alguém que eu decidi derramar minha graça sobre ele. Alguém que eu aprovo. Alguém que é distinto. Uma pessoa que eu decidi abençoar. Essa é a promessa para quem permanece na palavra de Deus. Você vai ser um bem-aventurado. Você está nessa condição, um bem-aventurado. Deus pode olhar para você como Jó, né? Viste meu servo Jó? Servo bom e fiel, íntegro, né? Desvia-se do mal. Jó era um bem-aventurado. Mesmo passando por tudo que ele passou, ele era um bem-aventurado, porque Deus tinha aprovado. E para encerrar, né, mais algumas lições desse texto. Nossos hábitos de pecado sufocam a palavra. São como ceras no ouvido. É como uma roupa imunda que você veste depois de ter tomado banho. Esses hábitos são horríveis. Talvez essa possa ser a explicação da inconstância de muitos cristãos. De muitos cristãos que são relaxados, né, que têm desleixo com a sua alma. Tem falta de saúde das coisas divinas. Por quê? Porque muitos estão com acúmulos de maldade. O coração está cheio de tranqueira. São pecados que não são confessados. Isso há uma saída. É despojar-se dessas coisas e revestir-se de Cristo. Só há uma saída, é arrependimento. E isso é uma questão trivial. É uma questão de eternidade.
porque é a alma que está em jogo. E o pior perdido não é o ateu militante. O pior perdido não é o ateu militante. Porque ele está declaradamente dizendo a real situação dele. Ele diz, eu não creio em Deus, e fica militando. Há mais esperança para um ateu militante do que para um evangélico perdido dentro da igreja. De que entra culto após culto, ouve a palavra e ele está tranquilo, indo para o inferno. Talvez Deus já entregou ele aos seus prazeres. Pessoas vivem confortavelmente em seus pecados, vão no culto toda semana e ficam tranquilos nessa vida. Estão serenamente indo para o inferno. Então são piores do que os ateus. Estão anestesiados. E a solução é, arrependa-se hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos acolher e obedecer a palavra de Deus. Então por isso precisamos diariamente ler a Bíblia, orar a Deus. Devemos sempre corrigir a nossa vida quando somos confrontados. Senhor, eu estou tão longe daquele ensinamento. Senhor, me dê graça, que o Teu Espírito Santo me capacite para obedecer a Tua palavra, porque por nós mesmos nós não iremos. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Devemos ser, como o Tiago está dizendo, olhar sempre para o espelho. Todo dia eu devo olhar para o espelho da palavra. Todo dia você vai ver sua feiura. Aí todo dia você, não, eu devo arrumar aqui. Eu devo ajeitar meu cabelo, escovar o dente. Todo dia eu devo olhar para a minha vida espiritual e arrumá-la. Se nós não fizermos isso, nós iremos ser uma pessoa endurecida, o nosso coração estará endurecido pela palavra, a semente não frutificará, e nós podemos nos tornar um cínico espiritual. Quem se tornou um cínico espiritual? Rei Saul. O rei Saul. Deus falou através de Samuel, o profeta, instruiu Saul como ele deveria agir na batalha, que ele deveria matar todos os inimigos, não era para poupar a vida de ninguém. Ele foi lá, poupou a vida do rei, do inimigo, e Deus havia falado, não é para fazer isso, e ele queria agora fazer sacrifício. Deus disse, eu não quero sacrifício, eu quero que me obedeça. Que me obedeça. Ele se tornou cínico. Samuel falou, você não fez como Deus disse. Ele falou, não, fiz sim. Eu matei todo mundo, eu só poupei o rei. Um cínico. Eu cumpro sim, eu cumpro a lei de Deus, eu sou servo de Deus. É cínico espiritual. Como eu já disse, o pior perdido é o evangélico, né, que se diz crente dentro da igreja. Porque a mente dele está anestesiada, a consciência dele, ele não aceita. Então devemos, né, ser zelosos com a palavra. Outro também exemplo é Judas. Judas andou 3 anos com Jesus. Ouviu a palavra perfeita da boca de Jesus. Mero ouvinte, não praticante. Se perdeu. Então devemos ser zelosos para com a palavra, zelosos para com a nossa participação dos cultos, porque a cada culto nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. A cada oração, a cada canção, né, você está sendo instruído pela palavra, você está se fortalecendo no Senhor. Todos nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas o DNA de Adão está em nós ainda. E vai ser aquela luta da carne contra o Espírito. E vai prevalecer aquela que você alimenta mais. Então nós devemos procurar sempre ser cheios do Espírito Santo, como eu li no início. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, é mandamento. Então se entregue a Deus em adoração, tenha reverência diante da pregação. Lembre-se, a palavra é a lei perfeita, é a lei da liberdade.
Lembre sempre de cultivar um caráter, né? Esse caráter que Tiago diz, né? Operoso praticante. Então Deus ele vai te aprovar. Ele vai te aprovar. Então que essa palavra então motive o meu e o seu coração a sermos operosos praticantes da palavra de Deus. Né? E creio que aqui todos já se entregaram a Cristo, né? Creio eu. Mas se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é o dia. Aqui o texto diz: ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então hoje você está diante da palavra de Deus. Hoje é o dia de nós analisarmos a nossa vida e ver, será que eu tenho sido um operoso praticante ou apenas um mero ouvinte? Eu conheço, tem gente que estuda a Bíblia, conhece a Bíblia para debater com os outros. Né? Não, eu conheço doutrina, conheço tudo. E aí ele vai para a internet, igual um pitbull lá, quer humilhar todo mundo, mas ele não aplica nada da palavra em sua vida, né? Ele também é um mero ouvinte. Então que nós, né, possamos estar no centro da vontade de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia, né, e que Deus não vire para nós e diz, né, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, mas que nós possamos naquele grande dia, né, estarmos diante do Senhor e o Senhor vire para nós, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, né, vem para o gozo eterno.